na nossa lição de número 5 e é a nossa última lição desse curso. O título dela é Implicações Práticas e Vida Pós-Batismo. Vamos lá? O texto então básico é 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós vimos até aqui, né, que o batismo é um passo de fé significativo, marcado aí publicamente por uma decisão de seguir a Jesus. No entanto, ele não é o ponto final da jornada cristã, mas sim um novo começo. Então, a vida pós-batismo, ela vai envolver aí uma série de implicações práticas que vão moldar a nossa caminhada enquanto cristão e o nosso relacionamento com Deus e com a comunidade de fé. Então, o batismo ele é, antes de tudo, um ato de obediência ao mandamento de Jesus, conforme nós vimos lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao ser batizado, o crente ele demonstra publicamente a sua submissão à vontade de Cristo e o seu desejo de seguir os seus ensinamentos. E essa obediência inicial, ela deve ser o padrão para toda a vida cristã, onde a vontade de Deus é priorizada em todas as decisões. Então, nós vamos ver agora algumas implicações práticas, né, do batismo na nossa vida, né? Algumas implicações. O que implica ser batizado, né? O que muda? Ou o que precisa mudar? Ou o que acontece, né? Uma vez que nós fomos batizados, né? Então, tem algumas coisas práticas que precisam acontecer, né? Então, a primeira delas aí é um crescimento espiritual contínuo, né? Então, após o batismo, a jornada de crescimento espiritual, ela continua. Então, o crente é chamado a buscar uma vida de santidade, aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus, cultivar uma vida de oração, permitir que o Espírito Santo o transforme a imagem de Cristo. Então, o batismo aí é um ponto de partida para uma vida de discipulado contínuo, onde o aprendizado e a aplicação dos princípios bíblicos vão ser constantes. Então, assim, em que consiste então essa santidade, esse crescimento espiritual, né? Então, primeiro, a busca aí de uma contínua pela nossa santidade, né? Então, o batismo ele simboliza aí a morte para o pecado e o ressurgimento de uma nova vida em Cristo. E isso vai implicar um compromisso diário com a santidade, né? Buscando viver de forma que agrade a Deus em todas as horas da nossa vida, né? Como Pedro disse lá na sua epístola, né? Primeira epístola de Pedro, versículo 15 e 16, que diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, além de buscar a santidade, nós precisamos também nos aprofundar na palavra de Deus, né? Então, a leitura, a meditação diária da Bíblia são pontos assim cruciais para que o crescimento espiritual aconteça. Então, a palavra de Deus ela é a nossa bússola, ela nos orienta e nos fortalece, né? Conforme diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outra prática aí é a vida de oração constante. Então, a oração é a nossa comunicação com Deus. Então, é por meio dela que nós nos expressamos, é por meio dela que nós pedimos orientações, é por meio dela que nós intercedemos uns pelos outros, nos fortalecemos uns com os outros e também com o nosso relacionamento com o Pai. E aí Filipenses 4, 6, 7 vem fortalecer essa palavra em nós, quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
E, é claro, a dependência do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é nosso guia, ele é o nosso capacitador e ele nos convence do pecado. Ele nos ensina a verdade, ele nos capacita a viver uma vida que glorifique a Deus. Então, João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, tem depois do batismo, né? Esse comprometimento de crescimento, né? Na vida espiritual. Tem também aí o compromisso com a igreja local. Então, o batismo ele vem marcar a entrada do crente na família de Deus e, consequentemente, em uma igreja local. Então, a vida cristã ela não pode ser vivida de maneira isolada. O crente batizado ele é chamado a se comprometer em uma comunidade de fé, participando ativamente dos cultos, dos grupos familiares, de pequenos ministérios, contribuindo aí com seus dons, com seus talentos para o crescimento do reino de Deus. Então, a igreja local é um ambiente onde o crente vai ser nutrido, discipulado e encorajado na sua caminhada cristã. E aí, como é que é isso no meu dia a dia, né? Essa integração e participação na igreja local. A partir do batismo, eu me torno um membro ativo do corpo de Cristo. Então, o batismo ele é a porta de entrada para a membresia ativa na igreja local. E é fundamental compreender que nós somos parte de um corpo e cada membro tem um papel importante, conforme diz 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? Nós também ali, dentro da igreja local, nós precisamos manter comunhão e relacionamentos saudáveis. A vida cristã, já disse anteriormente e repito aqui, ela não pode ser vivida isoladamente, né? Buscar a comunhão com outros irmãos, participar de pequenos grupos, servir juntos, fortalece a fé e oferece apoio mútuo. Hebreus 10:24 e 25 fala assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Também como igreja local, tem a parte, né, de serviço de ministério, né? Então, ali dentro da igreja nós vamos descobrir, né, quais são os nossos dons, né? E disponibilizar esses dons espirituais para servirmos a Deus e servirmos o nosso próximo, né? E tudo isso vai acontecer na nossa vida pós-batismo. Então, existem diversas áreas na igreja onde os novos crentes podem contribuir, podem se desenvolver. E Efésios 4:11 e 12 também deixa claro sobre essa questão dos ministérios, né? Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Outra questão também da parte que nos cabe enquanto igreja local, né, é a contribuição financeira, né, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, né. A prática dos dízimos e das ofertas ela é uma expressão de gratidão e de fé. Então, além de ser um meio de sustentar a obra de Deus e de expandir o reino de Deus. Então, uma vez batizado, entendendo toda essa dinâmica, eu preciso também aprender, né, e administrar essa questão financeira para que eu possa ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Então, Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E também o testemunho e missão, né? Como uma terceira implicação, né? Nessa minha vida pós-batismo, né? Então, o batismo ele é um testemunho público de fé em Jesus Cristo. Ao ser batizado, o crente se torna uma nova testemunha viva do poder transformador do Evangelho
E essa nova identidade em Cristo vai nos capacitar a compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Então, seja através do nosso estilo de vida, das nossas palavras ou do nosso envolvimento mesmo em missões. Então, o batismo ele é um lembrete constante da grande comissão e do chamado de cada crente para ser um agente de transformação neste mundo. E como a gente pode servir aí, né, como testemunho e evangelismo, né? Então, viver como testemunho vivo, então a nossa vida pós-batismo precisa ser um reflexo de Cristo para o mundo. As pessoas, quando olhar para nós, precisam ver Cristo em nós. Então, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas precisam sempre apontar para a transformação que Jesus operou em nós. Então, Mateus 5,16 fala assim para nós: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Também através do testemunho e evangelismo nós podemos compartilhar a nossa fé através aí de um evangelismo pessoal. Então o batismo nos comissiona a compartilhar as boas novas do evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Jesus, e isso pode ser feito aí de forma natural, compartilhando a nossa própria história de fé e convidando outros a experimentar o amor de Deus. Conforme Atos 1,8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E também a preparação, né, para desafios e perseguições. Sim, a vida cristã ela não vai ser sempre fácil, né? É importante nós também estarmos preparados para enfrentar desafios, críticas e até mesmo perseguições, uma vez que agora nós já declaramos a todo mundo: eu sou cristão. Eu sou cristão. Então, confiando sempre que Deus ele vai nos capacitar e vai nos ajudar a perseverar, conforme João 16:33, que diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E aí, como quarta implicação, entra aí a responsabilidade e o comprometimento, né? Então, uma vez batizados, né, nós então assumimos aí uma aliança com Deus, né? Então, o batismo, ele é um pacto, uma aliança entre o crente e Deus. Isso vai implicar num compromisso sério, né, em obedecer os mandamentos divinos e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Também um crescimento em conhecimento de Deus, um conhecimento teológico, né? Então, não podemos ficar satisfeitos só com o culto de domingo, só com a pregação de domingo, mas a gente precisa ler a Bíblia, ter os nossos devocionais, né? Buscar conhecimento, participar dos cursos oferecidos pela igreja, participar do discipulado, ser também um discipulador, né? Tudo isso vai nos ajudar então a nos fundamentar mais na palavra e na fé, e também a nos posicionarmos, né, contra tantas heresias e seitas que aparecem dia após dia. E outra questão muito importante, né, que às vezes a gente deixa um pouco, é a questão da prestação de contas, né? No sentido de nós termos uma pessoa, sabe, um mentor, um pequeno grupo, onde a gente possa sentar, a gente possa compartilhar nossa vida, a gente possa prestar contas, né? No sentido de conversarmos mesmo, né? De nos expormos, né? De uma forma saudável e transparente, né? Porque isso também nos ajuda a crescer e a perseverarmos na nossa fé. E aí, para concluir todas essas aulas que nós tivemos até aqui, essa em particular, o batismo é uma ordenança divina de profunda importância e significado, né? Não é um mero ritual, não é uma prática simples assim, não, né? Ela é um símbolo poderoso na nossa vida enquanto cristão, que vai aí deixar clara a nossa morte para o pecado e
a nossa nova vida ressurreta em Cristo Jesus, né? Então, quando nós somos batizados, nós podemos testificar publicamente a nossa fé, nós nos identificamos com Jesus e nós temos ali um compromisso com Ele de segui-lo em obediência, né? Eu espero mesmo que esse curso tenha oferecido para você uma base sólida para que você possa compreender mesmo o que é o batismo. E meu desejo é que a partir dessa aula você tenha mais coragem, né, para poder dar esse passo de fé, né, com convicção, com alegria, com o coração totalmente entregue ao Senhor, vivendo uma vida que glorifica a Deus e que tenha um impacto no mundo ao seu redor. Então, muito obrigada pela parceria até aqui. Bom batismo e Deus nos abençoe. Amém?